Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao nosso Senhor Jesus. Por mais este bate-papo fraterno. Meus filhos, hoje tem um espírito que vai mandar uma mensagem através deste médium aqui. A princípio, nós despedimos já ele para dar uma palestra, apenas uma palestra sobre a história deste espírito, porque está em livros, mas a espiritualidade decidiu por bem trazer a comunicação deste espírito para vocês, para que ele possa contar por ele mesmo, através deste menino, contar junto com este menino a sua história e o que aconteceu para que tudo ocorresse. Lembrando que, como você sabe, a luz, né, meus filhos, sempre vence. O mal, ele é transitório. É só um período na vida dos espíritos. Esse negro velho aqui vai dar licença pro espírito agora, que ele vai se manifestar. E depois, se for o caso, nós voltamos para tecer mais alguns comentários. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade de poder contar o meu relato. Eu sou, ou melhor, eu fui o que vocês conhecem como um cientista das sombras. Já estive utilizando os meus conhecimentos nas falanges trevosas da subcrosta do astral inferior do planeta Terra. Permita-me contar a minha história e depois trazer algumas informações que foram direção do alto para que nós possamos atualizar um pouco o conhecimento para todos nós que trabalhamos do lado de cá e do lado de lá. Eu cresci numa das minhas últimas encarnações, eu cresci na Alemanha, num pequeno vilarejo alemão. Meus pais eram agricultores e nós vivíamos de agricultura de subsistência, agricultura familiar. Passávamos por algumas privações, como era normal na época. Isso foi no século XX, mais precisamente em 1922. Eu estava crescendo nessa época e, por mais que nós fôssemos pobres, meu pai sempre se esforçou para que eu estudasse numa escola, que eu pudesse adquirir conhecimentos. E eu sempre me destaquei. Por mais que eu tivesse origem humilde e trabalhássemos na roça, né, e comêssemos o que nós plantávamos, eu sempre me destaquei na escola pela minha inteligência e pelo meu conhecimento. Eu tinha muita facilidade em aprender. E quando eu fui crescendo, atingindo a idade adulta, eu consegui uma bolsa de estudos na faculdade de Estrasburgo, que ficava numa região entre a França e a Suíça, onde havia muitos conflitos nesse período pós-Primeira Guerra, entre guerras. E eu consegui uma bolsa de medicina para estudar.
E lá na faculdade eu conheci a pessoa que seria o amor da minha vida, minha futura esposa, chamada Hilda. A Hilda estudava enfermagem e assim que nós nos formamos, nós nos casamos e o sonho da Hilda era ser mãe e constituir família. E eu amava muito ela e eu queria dar a ela, eu queria possibilitar ela de realizar esse sonho, porque a Hilda, ela não podia ter filhos e ela sonhava muito em ser mãe. Então, eu quis usar os meus conhecimentos científicos para começar a pesquisar alguma possibilidade de fazer com que ela pudesse ser mãe. Eu comecei a fazer pesquisas sobre o que hoje vocês já conhecem como fertilização in vitro. Eu estava pesquisando isso na época. Infelizmente, por mais que eu me esforçasse e estudasse muito, muito, eu não tinha apoio dos meus colegas acadêmicos e nem do governo e nem de nenhuma instituição. Então, por esse motivo, a minha pesquisa não ia para frente, por falta de subsídio. E para piorar a situação, bem naquela época, a Segunda Guerra Mundial eclodiu. A Segunda Guerra Mundial eclodiu e por mais que a minha pesquisa não tivesse apoio, os meus conhecimentos na área científica eles eram bem reconhecidos pela comunidade acadêmica e logo ficaram conhecidos pelo governo. E eu fui convidado a voltar à universidade da qual eu havia me formado para lecionar. Naquela época eu pensei que seria a oportunidade que eu precisava para conseguir, estando na faculdade, na universidade, conseguir subsídio do governo para continuar com as minhas pesquisas. Mas quando cheguei lá não foi bem isso que aconteceu. Quando cheguei lá descobri que a unidade, toda a universidade tinha se tornado uma espécie de instituto ou unidade de caráter paramilitar e que a nossa função seria estritamente pesquisas bélicas, pesquisas para ajudar o exército alemão na guerra. Eu dei um jeito de levar a Hilda comigo e como ela era formada em enfermagem, não foi difícil convencer eles. Ela se tornou a minha assistente. E foi nesse período em que nós presenciamos situações verdadeiramente repugnantes, de causar trauma, até nas almas mais embrutecidas. Logo percebi que a minha pesquisa não iria receber incentivo e me vi obrigado a participar das pesquisas que eram feitas lá. Para ser bem honesto com vocês, eu sempre fui temente a Deus, mas eu nunca me esforcei para seguir os princípios dele. Confesso que o meu objetivo de vida era ganhar conhecimento cada vez mais. Isso fazia eu me sentir poderoso. Quanto mais eu estudava, mais eu me sentia poderoso. Eu era muito vaidoso e eu acabava manipulando a Hilda para que ela me acompanhasse em todas aquelas atrocidades que estavam acontecendo. E eu dizia a ela, para que ela pudesse se acalmar, que logo que a guerra passasse, eu iria retomar a pesquisa e ela conseguiria finalmente realizar o sonho de ser mãe. Pelo menos era essa a história que eu contava para ela. Confesso que durante um período até eu acreditei nessa mentira. Mas o que eu presenciei lá nunca mais vai sair do meu espírito.
Nós éramos responsáveis por fazer pesquisas em cobaias humanas a fim de mostrar resultados para o exército. E as pesquisas consistiam em avaliar até que ponto o corpo humano aguentava o calor, o frio, a pressão. Participei como médico assistente em todos esses experimentos. Experimentos esses que eu confesso que depois de um tempo para ser bem honesto, eu já tinha me acostumado. Os soldados, as cobaias, eram colocadas em câmaras de resfriamento para que nós pudéssemos descobrir até qual temperatura o corpo humano aguentava sem congelar. Câmeras de aquecimento para aguentar, para ver até quanto o corpo humano aguentava a queima da pele e ainda sobreviver. E câmeras de pressurização para ver o quanto o corpo humano aguentava de pressão, para saber qual seria a maior altitude que um avião poderia lançar um de nossos soldados. Havia até uma ala em que as cobaias eram injetadas com todo tipo de droga para que nós pudéssemos ver as reações e construir armas biológicas. Nessa época, a Hilda entrou em depressão profunda e eu dizia para ela que aquilo tudo iria terminar, iria ter um fim, nós iríamos voltar a ser uma família normal. Normal. Essa era a mentira que eu contava para mim. Para ser sincero, eu não estava avaliando as consequências dos meus atos. Só queria a Hilda perto de mim e uma possibilidade, mesmo que remota, de conseguir voltar às minhas pesquisas. Depois de um tempo naquela instalação, eles descobriram que eu estava pesquisando, fazendo pesquisas sobre o óvulo, sobre o ovário, sobre o sistema reprodutor masculino e feminino, porque eu queria, na verdade, pesquisar sobre como dar a vida. Mas a política do meu governo era a política da morte. E havia uma ala lá em que eles pesquisavam em como esterilizar os seres humanos, ou seja, como fazer com que eles fossem impedidos de procriar, para que essa técnica fosse usada nas raças que eles consideravam inferiores, negros, homossexuais e principalmente os judeus. Um belo dia nós estávamos fazendo alguns testes e a Hilda acidentalmente se injetou com uma das agulhas envenenadas e logo ela ficou doente, muito doente. Ela disse que tinha sido um acidente, mas eu desconfiava. O fato é que a doença dela se agravou muito rápido e não houve muito o que eu fazer. Logo ela estava morta. Quando a Hilda morreu, eu perdi meu chão, perdi o meu apoio, perdi a minha razão de estar ali, pois eu acreditava fielmente que eu estava ali por ela e para a nossa família. Que eu ainda tinha a esperança que poderia existir, de ser pai, dela ser mãe.
Quando a Hilda morreu, eu simplesmente fugi, desertei. Eu abandonei tudo. Deixei o campus numa madrugada, deixei minhas pesquisas, deixei tudo, até minhas roupas. Só fui com a roupa do corpo. Eu sabia que eu tinha cometido um grande crime. Além de ser desertor, eu sabia demais. E eu tinha certeza absoluta que os meus dias estavam contados. Mas para ser sincero, eu já nem dava muito bola para isso. Eu sabia que iria morrer logo. E voltei para o vilarejo no qual cresci, junto de minha família, junto da terra, da plantação, da subsistência, esperando o dia em que eu iria ser encontrado, julgado, considerado um traidor, desertor, uma pessoa que sabia demais, sabia muito, mas por uma sorte estranha do destino, as forças aliadas venceram a Alemanha e no fim das contas eu morri, desencarnei velho e doente. E qual não foi a minha surpresa ao descobrir que eu não estava morto? Acordei num lugar estranho, escuro, frio, não conseguia enxergar direito o que estava se passando, me parecia uma cidade, mas havia muitas névoas, então eu não conseguia identificar direito, até que eu entendi o que tinha acontecido comigo. Eu entendi que eu ainda continuava vivo mesmo depois da morte. E a primeira coisa que veio na minha cabeça, a primeira coisa, foi procurar a Hilda, porque se a morte não existia, a Hilda estava em algum lugar. Andei, andei, tudo que eu encontrei foi escuridão, dor, lamúrias, até que alguém me pegou pelo braço, muita força. Era um soldado. Ele estava vestido como um soldado. E eu perguntei a ele: o que você está fazendo? Por que você está agindo assim comigo? E ele disse para eu acompanhá-lo que ele estava cumprindo ordens do seu superior. Logo dei por mim que a justiça dos homens, a justiça de Deus, havia me alcançado. Eu havia sido descoberto. E se a justiça não tinha feito comigo na terra, depois da morte, não havia escapatória para mim. Eu tentei argumentar, tentei fugir, mas eu estava velho, cansado, não tinha nada que eu podia fazer. Eles me levaram até um tribunal, com juízes togados, testemunhas, júri, tudo. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, não tive oportunidade de me defender, apenas que cheguei lá para receber uma sentença. Devido aos meus crimes de guerra, devido ao tamanho do meu envolvimento naquelas atitudes repugnantes, fui condenado a 300 anos de dor e sofrimento no Vale dos Genocidas. Eu já tinha aceitado o meu destino. Para ser bem sincero, eu já estava me considerando até sortudo por não ter sido pego na carne depois de tanto tempo. E antes mesmo de sair do tribunal, um homem chegou até mim e me disse que havia uma alternativa para mim caso eu não quisesse cumprir a pena de 300 anos no Vale dos Genocidas. E a condição era que eu fosse até uma universidade que havia naquela cidade para utilizar todos os conhecimentos que eu tinha usado quando eu estava na Terra. Na hora eu fiquei em choque, eu não queria lembrar de tudo aquilo, eu não estava me sentindo bem
Quando aquele homem viu o meu espanto e a minha indignação, ele disse que sabia onde a Hilda estava. Ele disse que a Hilda estava num lugar de muito sofrimento por tudo que ela fez, por tudo que eu fiz ela passar, pelo fato de eu ter forçado ela a ser a minha assistente, todas aquelas atrocidades inumanas que eu cometi, mas que se eu concordasse em trabalhar para eles naquela cidade, fazendo as mesmas experiências que eu fiz quando na crosta, eu poderia ter a Hilda de volta e ela poderia ser a minha assistente novamente. Como eu nunca procurei a Deus e nem fazer nada de bom na minha vida, eu simplesmente topei, desde que a Hilda pudesse ficar do meu lado. E desde então eu comecei a minha peregrinação nas trevas, trabalhando numa universidade do astral inferior, como o que vocês conhecem, cientistas das sombras, né? Não deixa de ser verdade esse nome, porque nós não víamos a luz do sol, nós não víamos nem a luz da lua. Tudo que nós víamos no céu durante décadas, eu nem sei quanto tempo eu fiquei lá, era fagulhas elétricas, um verdadeiro pesadelo. Mas o pior pesadelo foi que eles mentiram para mim. A Hilda nunca foi até lá. No meu período naquela universidade, eu cheguei a me tornar reitor. Combati muito os emissários da luz, muito. Fui responsável por criar chips, utilizar a nanotecnologia. Fiz muito mal, prejudiquei muita gente. E ainda tinha esperanças de ver a Hilda. Até que um dia eu me utilizei de um dos aparelhos que nós criamos, um aparelho que cria uma espécie de hipnose autoinduzida na vítima, fazendo com que ela revele algumas coisas. E eu vim a descobrir que a Hilda estava reencarnada. E que o maioral, que governava a cidade da qual eu trabalhava, sabia disso e estava desenvolvendo uma obsessão complexa nela para que ela ficasse louca e se suicidasse, para que então ela fosse para o Vale dos Suicidas, ficasse sob o controle do maioral e assim ele pudesse me chantagear para que eu continuasse fazendo todo o trabalho de cientista das sombras. Até que um belo dia, alguns anjos do Senhor, como vocês podem dizer assim, benfeitores espirituais, vocês dizem, apareceram por lá e levaram o maioral para algum lugar. E eu aproveitei aquela chance. Eu sabia que aquele era o meu momento de fugir, porque com a Hilda reencarnada eu nada mais iria fazer ali. E eu consegui. Eu segui o rastro energético do maioral e dos benfeitores espirituais. Hoje eu entendo que foi Deus que possibilitou. Era o meu momento de resgate, o meu momento de arrependimento. Arrependimento entre aspas, porque na verdade, quando eu segui o rastro energético, eu cheguei até uma casa espírita. Uma casa de muita luz, que ficava numa contraparte astral da crosta, de uma casa física pequena. Quando eu cheguei lá, eu fui pedir ajuda para os emissários do Cordeiro, porque nós que trabalhamos nas trevas, ou que trabalhávamos, nós nunca admitiríamos isso, mas a verdade é que nós sabemos. Nós sabemos que as coisas não estão verdadeiramente no nosso controle. Nós não somos idiotas. Nós sabemos que tem coisas que cabe a nós, que nós podemos fazer, que nós temos liberdade para fazer, mas nós sabemos que existem coisas que só os emissários do Cordeiro podem fazer. E naquele momento, eu precisava de muita ajuda. Precisava de muita ajuda dos emissários do Cordeiro, porque só eles poderiam salvar a minha Hilda na carne, que estava sofrendo uma obsessão complexa.
Então, para ser bem sincero, eu não fui até os emissários do Cordeiro com boa vontade e arrependimento. Não, eu só estava preocupado com a Hilda. A única coisa que eu me preocupei na minha vida foi o meu conhecimento, a minha inteligência e a minha mulher. Mais nada. Quando eu cheguei nessa casa espírita, eu conversei com os benfeitores de lá. Eles me disseram que já estavam fazendo um trabalho para desfazer todo o processo de obsessão complexa que a Hilda vinha sofrendo. Processo esse que estava sendo utilizado nela tecnologias que eu mesmo ajudei a desenvolver. E aí eles me disseram que iriam me ajudar a reencontrá-la, desde que eu não voltasse mais aonde eu trabalhava e que ficasse com eles um período na colônia. Eles iriam me levar, na verdade, antes de ir para a colônia, para um hospital que ficava ali no centro mesmo, perto da crosta, para que eu pudesse fazer um tratamento fluídico, porque eu já estava nas trevas há muito tempo. Para ser bem sincero, aquele encontro com os benfeitores foi muito especial para mim, porque fazia tanto tempo que eu não via a lua, o céu, as estrelas. Eu nem sei quanto tempo se passou. O meu perispírito estava num estado lastimável. Precisei de muito tempo naquele hospital, sendo auxiliado pelos emissários do Cordeiro. Eles me trataram muito bem. Fui aprendendo mais sobre a vida de Jesus, mais sobre Deus, fazendo tratamento fluídico, até que, enfim, consegui encontrar a Hilda na carne. Eu agradeço muito a eles, foi um processo de muita caridade da parte deles, porque a Hilda já não se lembrava de mim, ela estava no esquecimento da encarnação, e quando nós chegamos à casa dela, ela estava desdobrada, e o mentor espiritual a fez recuperar a forma perispiritual da época de Hilda, e ela me reconheceu, me perdoou por tudo que eu fiz, e desde então eu venho servindo as hostes do Cristo. Desde então eu venho utilizando o meu conhecimento para desfazer um pouco todo o mal que eu causei. Esse era meu relato. Quero agradecer a oportunidade que o Pai Candinho me deu, a oportunidade que o médium me deu. Sei que tive a oportunidade de contar essa história em livro psicografado, mas é importante também trazer esses relatos nessa ferramenta que vocês têm hoje, que é a internet. E para dizer para vocês que o mal não compensa, é só dor, sofrimento, angústia, tristeza, apatia. Não tem vida, não tem alegria. O mal é apenas algo transitório, criado pelas próprias criaturas, não por Deus. Deus não cria o mal, nós criamos. Nós fomos responsáveis por todas aquelas atrocidades, por todos aqueles assassinatos. Fomos nós. E hoje eu venho utilizando o meu conhecimento para a luz. E um dos motivos pelo qual eu estou aqui hoje é para falar um pouco também sobre isso, principalmente para os médiuns que trabalham com cura e para os espiritualistas em geral que buscam conhecimento e que também, de certa forma, trabalham com cura, com vários tipos de trabalho envolvendo o intercâmbio interdimensional. Bom, hoje eu atuo como cirurgião. Nós trabalhamos em antecâmeras da contraparte astral de centros espíritas, de centros universalistas, igrejas, terreiros de umbanda, todas as agremiações espiritualistas que fazem um bom trabalho, que fazem o bem, eu e outros, porque somos muitos, atuamos
em várias áreas. Eu sou cirurgião, então o meu trabalho consiste basicamente em retirar, desimplantar os chips, os microchips, todos os neurotransmissores que são colocados, pois, acreditem se quiser, as obsessões estão cada vez mais sofisticadas, as obsessões estão cada vez mais complexas. Meus irmãos, para vocês terem uma ideia, nós chegamos a descobrir incisões no globo ocular perispirítico das vítimas. Para quê? Para colocar câmeras atrás do globo ocular do perispírito dessas pessoas para que, através de um controle remoto nessas cidadelas do astral, eles consigam ver através da câmera o que está acontecendo dentro dos postos de socorro que trabalham para a luz. É um trabalho de espionagem. Não é só um trabalho de obsessão para levar a pessoa à loucura ou para causar dores. É um trabalho também de espionagem. Hoje nós somos muito auxiliados pelos capelinos e pelos espíritos de Órion. A grande parte da tecnologia que nós usamos nas casas espiritualistas, na contraparte astral, vem dos nossos irmãos de capela, que têm ligações familiares com os espíritos que estão encarnados aqui, então eles ajudam muito, principalmente os de Órion também. As incisões cirúrgicas, elas são extremamente complexas, porque hoje existem ferramentas do astral inferior que conseguem acessar todos os filamentos neurológicos do cérebro. Então nós precisamos fazer eletroencefalograma, ressonância magnética para averiguar o quão profundo essas tecnologias estão. Muitas das vezes nós precisamos de tecnologia dos arcturianos, que vem de naves extraterrestres. Alguns dos implantes nós não conseguimos retirar na hora, precisamos utilizar as naves. Existem tubos que descem das naves para retirar esses implantes, porque alguns deles, se você retira do corpo perispiritual da vítima, eles se multiplicam aos montes. Então é necessário trazer um tubo. E o trabalho continua. Eu auxilio no Hospital Esperança, auxilio no Hospital Amor e Caridade. Trabalho junto a outros cientistas, trabalho junto aos Exus, muitos Exus de lei, Exus coroados, pois muitos deles têm muitos conhecimentos na ciência, muitos trabalharam na polícia científica, entendem de química, biologia, física, e nós todos trabalhamos juntos. Algumas tecnologias nós estamos desenvolvendo, então existem aparelhos que nós utilizamos nas rodas mediúnicas, são uma espécie de capacetes que nós colocamos nos médiuns e colocamos também no espírito comunicante. E esses aparelhos eles funcionam como digamos assim, eles aumentam a capacidade da epífise e da glândula pineal. Eles ajudam a glândula pineal e a epífise secretar mais substâncias para que a capacidade mediúnica dos médiuns aumentem. Então, eu queria agradecer a oportunidade de poder trazer o relato aqui nesse canal e orientar os médiuns para que estudem mais sobre esses fenômenos tecnológicos, porque nós estamos avançando muito na área tecnológica com os nossos irmãos extraterrestres, e o que nós estamos vendo nas agremiações espiritualistas ainda é um trabalho muito ligado ao tradicionalismo. É preciso que se entenda o que nós estamos fazendo na contraparte astral, para que vocês abram um campo psíquico para que essas tecnologias funcionem, porque elas funcionam a partir da frequência. Então é importante que os médiuns estejam numa boa frequência para que não atrapalhe o funcionamento dos aparelhos. Os aparelhos funcionam para ampliar a capacidade da epífise, ampliar a capacidade da glândula pineal, para que o médium consiga perceber mais
o campo extrafísico e para que ele consiga discernir. O aparelho ajuda o médium a discernir a energia do espírito que está com ele, sem a necessidade dele vê-lo ou ouvi-lo. Então a tecnologia que nós estamos usando, ela faz isso. O médium não precisa ser clareaudiente, o médium não precisa ser clarividente. Basta ele estar numa sintonia, abrir campo psíquico para que nós possamos utilizar essa tecnologia, e esse aparelho fará com que, desde que o médium esteja numa frequência elevada, ele consiga discernir a energia do espírito que irá se comunicar, porque o espírito também estará utilizando um capacete. Então o médium não necessariamente precisa ser clarividente ou clareaudiente, ele vai conseguir perceber a energia do espírito com esse aparelho. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós estamos ampliando a capacidade mediúnica. Isso se chama mediunidade intersensitiva. Mas estamos encontrando alguns obstáculos, pois muitos dos médiuns que se propõem a trabalhar com a mediunidade não estão estudando, não estão abertos a isso, a esses conhecimentos, e fica difícil para a gente fazer o nosso trabalho. Sim. Percebemos também falta de altitude, falta de atitude, de iniciativa para as comunicações. Vemos médiuns de boa vontade nas agremiações espiritualistas, mas tímidos. E a espiritualidade, a ordem do alto, é que nós podemos utilizar toda essa tecnologia, mas o primeiro passo tem que vir do médium. A iniciativa da comunicação tem que vir do médium. E para que vocês não se preocupem se a comunicação vai ser anímica ou anímica mediúnica, tenham fé, trabalhem, façam o seu trabalho desse lado e nós faremos o nosso trabalho aqui desse nosso lado. Existe muito mais. Enquanto o astral inferior vai utilizando dessas obsessões complexas, nós vamos fazendo o nosso trabalho aqui também no astral superior. Mas é preciso que os médiuns se atualizem. Existem algumas obras que trazem esse conhecimento e nós iremos intuir o médium a trazer e a falar mais sobre isso, para que vocês entendam um pouco mais do trabalho dos cientistas, dos médicos, dos psicólogos. Não sei se vocês sabem, mas uma casa espiritualista, seja da religião que for, ela é um verdadeiro hospital. Ela tem terapia, ela tem fisioterapia, ela tem advocacia, ela tem fonoaudiólogos, médicos, enfermeiros, todos trabalhando juntos. Tudo o que o espírito vai precisar quando ele desencarnar. Então é isso, meus irmãos. Quero agradecer ao Pai Candinho, ao médium, pela oportunidade da comunicação, pela oportunidade de contar um pouco sobre o meu relato e trazer um pouco mais sobre a questão dos trabalhos espirituais. Outra informação que é importante também, nós estamos conseguindo encontrar muito campo psíquico nos grupos de apometria. Os grupos apométricos eles já estão totalmente abertos a nós, a nossa tecnologia, e isso facilita porque nem sempre nós conseguimos realizar o procedimento cirúrgico na antecâmara de um centro espírita. Às vezes nós precisamos ir diretamente ao Hospital Esperança, ou ao Hospital Amor e Caridade, ou a uma nave. Depende da situação. E os apômetras estão com a mente bastante aberta. E essa ferramenta, a apometria, ela é importante e ela precisa se disseminar entre os espiritualistas para que ela possa ser usada. Estamos encontrando muita dificuldade, pois algumas obsessões complexas podem ser facilmente entre aspas, retiradas junto com os trabalhos de apometria, mas são poucas as pessoas e os agrupamentos que estão fazendo isso. Muitos espíritas, umbandistas ainda estão
muito presos a rituais e formalismos tradicionais que engessaram no tempo e estão até um pouco estéreis. Estamos vendo timidez, estamos vendo conceitos engessados, estamos vendo medo dos trabalhadores da luz de pesquisar, de ampliar o conhecimento, de estudar coisas novas. Mas nós aqui desse lado não paramos um segundo de estudar. Nós não paramos um segundo. Nós fazemos pesquisas interdimensionais, conhecemos outros ambientes, outras geografias, outros seres, outros reinos, para utilizar substâncias e conhecimento dessas outras dimensões, tanto da Terra como de outros planetas, para ajudar na limpeza, no esclarecimento e no desfazimento de todo tipo de obsessão complexa. Então é importante que essa ferramenta seja usada. Ela foi trazida em alguns livros. Nós estamos intuindo o médium a colocar o livro Deametria, de Osmar Barbosa, o livro Apometria e Umbanda, de Norberto Peixoto, Espírito e Matéria, Horizontes para a Nova Medicina, José Lacerda Azevedo, entre outros. É preciso que os médiuns, seja da religião que for, porque nós sabemos que existem pastores, existem padres que estão estudando mais a respeito da espiritualidade. É preciso que todos estudem essas ferramentas para que todos possam trabalhar unidos. A mensagem é de união, a mensagem é de pesquisa, a mensagem é para nós trazermos o espírito científico para a religião, para que nós consigamos verdadeiramente lutar contra o mal. Eu estou atrás da minha redenção, eu estou atrás da minha regeneração, e nós contamos com vocês também. Essa é a mensagem de hoje. Vou ficando por aqui. Obrigado a todos por me ouvirem, meus irmãos. Um abraço desse seu irmão aqui, muito devedor, mas que está agora buscando trabalhar e utilizar os seus conhecimentos para a luz. Graças a Deus. Obrigado. Fiquem todos com Deus.